E aí, pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, da minha biblioteca para a sua, é um livro bem bacana e é um personagem histórico. Então hoje nós vamos falar de uma biografia. Fica ligado. Bem, se você reparar, nós estudamos muitos personagens históricos, né? Na escola, por exemplo. E nem todos os personagens históricos eles passam a ter um destaque, né? Ou a gente se interessa em conhecê-los um pouquinho mais. E aí nós temos vários historiadores, pesquisadores, biógrafos que acabam escrevendo biografias, pesquisando mais a fundo a vida desses personagens e esses livros chegam para nós. Alguns desses livros são chatos de ler, são cansativos, e outros livros são muito fáceis de ler, com acesso muito fácil ao conteúdo que ele quer transmitir, e que muitas vezes para você aí que é estudante, gente, é fantástico para complementar aí as lacunas que acaba ficando, né? Porque na escola a gente não consegue estudar tudo. Pois é. E o personagem de hoje é uma mulher, é uma das personagens que eu conheci através da biografia, de pesquisas, e que eu gostei bastante, então eu vou deixar a indicação aí do livro para vocês, que é a Josefina. Sim, Josefina, foi a primeira esposa de Napoleão Bonaparte, aquele cara, né, que no fim da Revolução Francesa acaba assumindo o controle da França. E aí, se você lembrar aí das suas aulas na escola, você vai lembrar das 3 fases do governo dele, né? O grande imperador Napoleão, que conquistou quase que a Europa toda. Pois bem, neste livro aqui conta pra gente a história de como uma crioula, né? Porque vamos lembrar um pouquinho aí desse conceito. Crioulos eram todos aqueles descendentes de espanhóis ou de americanos que nasciam aqui na América. Então, eles não nasciam lá, no seu país, no país dos seus pais, nasciam aqui na América. Então, eles não eram considerados espanhóis, franceses, eles eram chamados de crioulos. Então, eles pertenciam à elite, né, à aristocracia açucareira aqui na América. E não era diferente com a família da Josefina. E a Josefina, então, era nascida aqui na América, e ela acaba, fala um pouquinho sobre essa infância dela, criada no meio do mato, chupando cana, esse hábito aí, né, de comer, mastigar a cana, acabou gerando um pretejamento dos dentes dela por conta da quantidade muito grande de açúcar que ela acabou consumindo. E ela, então, vem para a Europa com um casamento marcado, né, com alguém da nobreza. E ela se casa com ela tem 2 filhos, né, um casal com este rapaz, e num determinado momento da história, essa história, ela é muito envolvida com muito adultério, gente, a coisa na França era muito baixa, né, nesse sentido. Então, sempre os adultérios, eles fazem parte, as traições fazem parte dessas histórias de um jeito, assim, absurdo. E ela acabou conhecendo alguns outros, saindo com outros, o marido dela conheceu outras, e aí quando ele enfiou na cabeça que ela estava traindo ele resolve pedir o divórcio, a igreja acaba concedendo, mas eles não poderiam se casar com outras pessoas. E a vida vai assim, né? Ela ainda vai se prostituir, né? Vai virar um cortesã ali na França para tentar se manter, principalmente durante a Revolução Francesa, pós-revolução. O marido dela, por fazer parte daquela aristocracia, por causa da nobreza, né? Que acabou sendo alvo dos revolucionários, ele acaba morrendo na Revolução e ela acaba ficando, então, totalmente sozinha com os seus 2 filhos. E nesses processos dela de sair conhecendo homens ricos, mesmo não importa se eram casados ou não, eles acabariam sustentando ela, dando joias, vestidos, pagando, alugando, né, os lugares que ela acabaria morando. Ela conheceu algumas técnicas diferentes também com outras mulheres que já tinham isso como prática de vida.
fala um pouquinho dos cuidados que ela tinha com a pele, então ela já era uma pessoa considerada pela idade mais velha, no período, mas ela tinha uma pele e um rosto que dava de 10-0 nas menininhas novas que estavam começando a se inserir nesse mercado de relacionamentos, né, na França. E conta como foi que ela conhece aí o Napoleão e como foi que esse relacionamento com o Napoleão começou a vingar. E aí então o Napoleão assume o poder e tá chegando ali a época dele, do plebiscito que ele fez, né, com a indicação dele como imperador. E quando vem a época da coroação, a Josefina, temerosa do que seria a vida dela depois da coroação, porque ela não era casada, né, com Napoleão, ela meio que já tinha comentado no assunto com ele algumas vezes, ele desconversou, falou que não precisava ser casado e aquela coisa toda, e ela tem uma grande ideia. Então, quando o Papa, a comitiva da igreja chega para o momento da coroação, ela estrategicamente calcula o tempo para não dar tempo do Napoleão responder. Ela fala que ela quer se confessar lá com o Papa e o Papa vai então ouvir a confissão da Josefina. E ela fala que ela se sente muito mal de estar naquele momento porque eles não eram casados oficialmente, eles viviam juntos e tudo mais. O Papa acha aquilo um absurdo e meio que pressiona o Napoleão a se casar com a Josefina. O casamento acaba saindo antes da coroação e ela então é coroada como a grande imperatriz aí da França, né? Então nós temos a foto da capa, né? Uma das fotos bem interessantes dela já como a imperatriz. Muito legal. Vou ver se eu coloco essas imagens aí pra vocês depois. E tem a foto também da coroação dela, aonde ficou marcado também na história essa coroação, porque o que era comum a igreja, né, promover a coroação do rei em sinal da submissão do rei a essa igreja. Nós vemos um Napoleão pegando a coroa, se autocoroando e coroando a sua esposa. Bem, a vida da Josefina não vai ser fácil, porque depois o Napoleão era fissurado por ela e tudo mais, mas ele descobre que ele pode dormir com outras mulheres sem estar apaixonado, envolvido, né, sentimentalmente com essas mulheres. E ele começa então o caminho do adultério, né? Ele ia para suas viagens, ele não mais queria a Josefina, que tinha dado um gelo enorme nele, porque estava de olho num amante mais novo, né? E aí então ela começa a perceber que a história pro lado dela tá começando a não ficar muito boa. Mas é muito interessante. Napoleão era um cara que exigia que ela fizesse pelo menos até 5 trocas de roupa no dia e que nunca repetisse um vestido. Então você imagina o quanto de vestidos ela não tinha. E por outro lado, falava que ela gastava muito dinheiro para manter as aparências. Vai entender estes homens. Pois bem, mas é um livro muito interessante, conta até depois quando ela morreu, o destino que os filhos dela tiveram. É muito, muito interessante. A Kate Williams é uma historiadora também, a que escreveu o livro. E ela escreve todo o livro de um jeito que fica interessante a leitura, sabe? Não é uma leitura cansativa, não é uma leitura maçante, pelo contrário, você sempre quer saber algo mais, os entremeios e como foi, você descobre coisas assim muito interessantes daquele período, de como foi a vida dela com o Napoleão. Eu contei só alguns trechinhos aí pra vocês, mas vale muito a leitura dessa biografia. É uma personagem que, apesar de todas as escolhas dela, né, passei a admirá-la como pessoa, né? Como personagem histórico e com a importância que ela teve, o papel de influenciadora que ela tinha com relação a Napoleão, até que Napoleão percebeu que ele poderia gerar filhos, né? Uma das discussões entre eles, a família dele odiava a Josefina e exigiam dele um herdeiro natural. E ele reclamava com ela: por que você não engravida? Né? Na verdade, por conta de várias técnicas de duchas que ela fazia para, né, não acabar engravidando de outros homens, não tinha, né, os métodos contraceptivos que existem hoje naquela época, ela acabou se tornando infértil por conta dessas ações que ela acabou tomando, né? E ela falava pro Napoleão assim: não, o problema não sou eu já tenho 2 filhos, deve ser você o problema, né? Porque, ó, eu já tive 2. Até que ele, numa dessas amantes aí, acaba engravidando do Napoleão e ele percebe que, na verdade, o problema não é ele,
né? É aí que ele começa a pôr definitivamente, então, o fato de ter uma outra esposa porque ele queria um herdeiro. Né? Então, não necessariamente porque ele não gostasse da Josefina. E aí, como que foi esse relacionamento depois do divórcio? Ele se divorciou e casou novamente? O que aconteceu? A propriedade lindíssima que a Josefina tinha na França, que ela tinha plantas e animais do mundo inteiro que eram trazidos para ela, porque ela comprava, porque ela pedia para os navegadores, para os viajantes trazerem para ela, enviarem para ela. Então ela tinha exemplares de todos os tipos de animais, ela tinha exemplares de todos os tipos de planta, e era um lugar que ela adorava viver. E ela conta alguns dos melhores momentos dela com Napoleão nessa propriedade, quando eles estavam afastados, né, de toda a situação que vinha acontecendo. Pois bem, fica a dica: Josefina, desejo, ambição, Napoleão. Conheça a arrebatadora história de Josefina, a jovem crioula que se tornou imperatriz da França. Até o nosso próximo episódio.